o pastor presidente ou o pastor Roberto, mas você não é um pastor presidente, mas, irmãos, pensa no homem que nos ajudou ao longo desta tão grandiosa caminhada, ao qual nós temos com ele um carinho, um apreço e uma dívida que não dá para dimensionar como poderíamos pagar. Então, apesar de nós sermos emancipados, e por esse motivo de gratidão, eu pedi a ele para que, enquanto ele estiver em vida, possamos ser vassalo no ministério ao campo. E Deus tem sido conosco ali naquele local, tem nos abençoado, como tem abençoado também esse ministério. Quero parabenizar uma vez mais o pastor Carlos por esta obra linda que Deus tem realizado através dos seus esforços. 25 anos, Deus seja louvado. Eu quero aqui também agradecer a Deus por estar diante a um público seleto e do meio e para frente um pouco exigente, porque aqui é uma gama de pastores e alguns expressando assim pelo semblante já veteranos, e apesar também de eu ter esse rostinho de 15 anos, mas eu já caminho lá para os 46, está logo ali em novembro. Quem quiser mandar um presente, é só pegar aí o endereço com o Breno, com a Milena, com os demais irmãos que estão aí trabalhando aí. Enfim, irmãos, quero louvar Deus pela equipe que vem me acompanhando. Eu me comprometi de trazer um grupo para poder estar aqui louvando. Queria poder trazer um número maior, mas muitos do trabalho, passeio com família, nós não podemos existir, a não ser convocar, convidar e esperar em Deus. Mas louvo a Deus por esse grupo que veio e adorou a Deus aqui com a igreja. Agora, meus irmãos, sem mais delongas, eu quero convidar toda a igreja, por favor, que se coloque sobre os pés, para podermos lermos juntos a palavra do Senhor, nosso Deus, que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3, versículo de número 30. Prometo, irmão, ser fiel no tempo que me for confiado aqui nesta noite. Eu vou estar bebendo aqui um pouco de água, enquanto os irmãos vão se localizando. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. Eu achei bacana também aqui os irmãos com esse uniforme bacana. De vez em quando a gente está pela estrada aí, passa um grupo. Eu gosto, sim, parecido com vocês, mas tem vários, várias equipes. Deus seja louvado pela vida de vocês, bacana. Vamos lá? Quantos acharam, diga, eu vou para o céu. Eu vou para o céu. E quem não achou, diga, eu vou também. Glória. No 3, vamos lá, versículo 30. No capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu João. 1, 2, 3. É necessário que ele cresça e diminua. Mais uma vez. É necessário que ele cresça e eu diminua. Só mais uma vez. É necessário que ele cresça e eu diminua. Pode glorificar Deus por esta palavra. Agora eu penso um pouco meio que essa palavra é confrontadora, mas vamos meditar nela. Podemos aceitar, meus irmãos amados, apesar de ser uma palavra conhecida, uma palavra já muito pronunciada por líderes que estão aqui, pela igreja, por todos nós, mas ela nos soa sempre confrontadora. Porém, é uma palavra que nos faz refletir sobre como nós estamos conduzindo a nossa vida. E antes de falar um pouco sobre essa questão, eu quero aqui
fazer uma introdução. Fique comigo nesta mensagem, porque Deus vai prosseguir falando com cada um de nós. Porque desde a hora que eu adentrei por esta porta, Deus tem falado ao meu coração através dos louvores. Todos que foram entoados já tenho recebido de Deus. Jamais falaria que Deus vai falar agora. Deus já está falando. Quero louvar a Deus também pela vida do Lucão, né? Esse adorador, ele ficou aqui no baixo, mas esse menino, ele, como diz aí o jovem, né? Essa gíria aí para os pentecostais, ele tem a senha, veio nos acompanhando. Deus seja louvado pela tua vida. Ela dá uma vida Milena está feliz, pastor, aí como é que está aí? Está orando para casar, está doido para casar. Oh, meu Deus, vamos lá. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final. Por esse motivo, eu me preocupei em retroceder um pouco a esse tempo em que esta palavra fora pronunciada. Propriamente, nós estamos hoje ouvindo esta palavra que está inserida, apesar de ter sido pronunciada há mais de 2000 anos atrás, mas ela ainda está dentro do contexto da qual eu vou falar aqui com os irmãos a respeito da dispensação que vemos. Passamos pelo menos por 5 dispensações: inocência, consciência, governo humano, promessa patriarcal. Passamos, pela lei e agora chegamos na graça. Mas nesse período, nessa dispensação, nós temos que nos ater ao tempo que Deus se calou. Eu quero falar salvo engano, mas acredito, enfim, que um período de 430 anos Deus em silêncio com o povo. Se fôssemos nossos dias, Deus em silêncio com cada um de nós. E isso incomoda. Quem já teve o privilégio de ouvir Deus falar, ou quem tem o privilégio de ouvir Deus todos os dias falar com cada um de nós, através da sua palavra, ou diretamente pelo seu Espírito, sussurrando ao nosso ouvido, passar um período tão extenso sem ouvir Deus, isso incomoda por demais, não é verdade? E é nesse período que Deus decide falar com o povo. Propriamente Deus vai falar com um homem, e esse homem se chama Zacarias. Deus vai começar a falar de novo com o seu povo. Zacarias pertence ao turno de Abias, e ele está com a oportunidade de queimar incenso e oferecer sacrifício a Deus. E no dia em que ele vai fazer isso, Deus o visita através do que chamamos de teofania, uma das atribuições de Deus ao homem, usando anjos que se materializam na forma humana, ou a questão do antropomorfismo. Eu estou pronunciando assim, irmãos, porque eu fiz um tratamento dentário, estou me acostumando com essa situação, mas eu tenho que estar dando para os irmãos alcançar a minha verbalização. Se faltar alguma vírgula, me perdoe, tá bem? Mas fica comigo nessa mensagem. E nesse momento, Deus vai falar com Zacarias, vai dizer para ele que ele vai ser pai, sendo que Zacarias já é velho, e a sua esposa também, e além da velhice ter alcançado ambos, a sua esposa ainda assim é estéril, e isso causa estranheza. Creio por 2 motivos: pela ausência da voz de Deus. Ora, Deus está há muito tempo sem falar, e de repente ele decide falar, mas logo comigo. Isso é impactante. E aqui eu paro para poder trazer uma reflexão.
não fique apavorado se Deus decidir, como nos dias de Zacarias, falar com você na particularidade e na profundidade. Porque Deus fala no tempo que Ele quer, a hora que Ele quer e com quem Ele quer. Você é alvo da voz de Deus. Cabe a Ele o tempo em que Ele vai falar com você desta forma tão profunda. E nesse dia Deus falou com Zacarias e ele ficou atônito, pasmo, perplexo, trouxe confusão na sua mente, e o que gerou foi a dúvida. A dúvida logo veio a incredulidade. Porém, aquilo que Deus falou com ele, Deus iria cumprir, que ele seria pai de um varão. E no final da conversa foi assim: para que você saiba que isso sucederá, tu ficarás mudo, sem falar. Quando eu estava meditando nesta palavra, eu pude perceber algo que Deus estava assinalando para mim, e eu quero aqui pronunciar, porque Deus sempre me usa por bondade e graça na sua palavra, e dentro das expressões que é pronunciada pela minha boca, pela verbalização daquilo que eu leio, Deus sempre passa minuciosas revelações, e eu quero entregar aqui agora uma revelação para seguir no texto. Deus vai falar com alguém, e para que esse alguém, eu não sei quem, saiba que Ele falou, Ele dará um sinal. Deus é perito em fazer com que o homem vá entender a sua mensagem, e muitas vezes é assim, dando sinal. Se Ele ainda não falou desse sinal e nem te deu um sinal, se você tem certeza que está ouvindo a voz de Deus para o cumprimento de alguma coisa, peça: Deus, me dá um sinal. Deus está ensinando alguém aqui para proceder assim, porque Ele quer dar um sinal. Vamos ao texto. Nesse momento Ele vai para a sua casa, e no tempo determinado, as mulheres, na sua gestação, Isabel, a sua esposa, vai ter um filho, e a promessa de Deus foi que ele seria cheio do Espírito desde o ventre. João então não tem assim uma explicação exata sobre a forma que ele foi criado, porque aonde ele vai aparecer e morando, parece que ele sofreu um maus tratos. Resumindo o texto, parece que ele foi um jovem criado sob uma pressão terrível, e que levou a fugir de casa e se retirar para um lugar deserto. Claro que isso não aconteceu, até porque esse presente de Deus na vida de Zacarias e Elizabel trouxe para eles muita alegria. E sendo assim, pela palavra expressada pelo nosso Deus, sabemos nós, se tratando de quando Deus anunciava tal coisa para alguém que havia perdido a esperança, automaticamente João foi tratado com muito carinho, mas não sabemos por que e como ele decide ir para o deserto, e os seus pais não o interrompem, não tentam impedir. Quero crer que eles entendiam que isso fazia parte do propósito de Deus. Pastor, o que o Senhor quer dizer com isso? Eu quero falar para alguém que, mesmo sendo como João, tratado muito bem e sobretudo cheio do Espírito Santo, vai chegar um momento para que o projeto de Deus se cumpra na sua vida e você execute as obras do Senhor.
pode fazer parte do propósito de Deus. Quando nós falamos de deserto, nós ficamos preocupados porque nos remetemos a provações de dificuldades, mas muitos ficam espantados quando, na verdade, em todas as páginas seletivas da Bíblia que nós encontramos fases da vida de alguém com relação ao deserto, sempre era uma forma de Deus tratar com alguém ou com o seu povo. Então não se preocupe, esta fase será uma fase de tratamento e de preparo de Deus na tua vida. Eu estou falando para alguém, esse deserto que você está passando faz parte do propósito de Deus na sua vida. Vou repetir, eu estou falando para alguém que esse deserto que tu está passando faz parte do propósito de Deus na sua vida. Pastor, o que eu faço? Faça como João, enfrente a dificuldade, crie habilidades no meio da dificuldade. Quais foram as habilidades de João? A sua forma de sustentabilidade nos causa estranheza. Era só caminhar um pouco e ele estava onde tinha pão, ele estava onde tinha carne, ele estava onde tinha legumes, ele estava onde tinha vários tipos de comida, como chamam de iguarias pela Bíblia. Mas a decisão dele é algo estranho, porque ele decide se alimentar de gafanhoto e de mel silvestre, e apesar de vestir-se de uma roupa não tão assim cabulosa, ele decide extravasar. A Bíblia diz que ele vestia a roupa como pele de camelo, ou de pele de camelo propriamente dito. Agora você pensa, será que alguém que tem um projeto de Deus na sua vida, procedendo dessa forma, em meio ao deserto, nos nossos dias, alguém pararia para ouvir ele, profeta? Pense comigo, se alguém aparecesse nos nossos dias, como João, se alimentando totalmente diferente de cada um de nós, usando roupas esquisitas, estranhas, preferindo estar isolado do que no meio da comunidade, no meio do povo, mas falando sobre a mensagem de Deus. Será que nós pararíamos para ouvi-lo? Certamente pararíamos para ouvir tal homem com a roupagem ou com semelhança a João nos dias em que a Bíblia relata aqui. Por que, pastor? Porque João veste roupas esquisitas, não veste uns trajes bacanas como nós gostamos de vestir, não se alimenta como nós gostamos de se alimentar. Afinal, o seu alimento é gafanhoto, veterano e mel silvestre. Mas tem algo que faz a diferença na vida de João. O que é? João é assim, esquisito, mas João é cheio do Espírito Santo. Vou repetir, João é assim, esquisito, mas é cheio do Espírito Santo. Eu não perguntei no início, mas eu vou perguntar agora. Tem crente aqui que gosta de dar glória a Deus? Levanta a mão para o céu e glorifica o Todo-Poderoso. É esquisito, mas é cheio do Espírito Santo. E é nesse momento que Deus começa o perigo impulsionar para começar a pregar no deserto da Judéia. Qual o ministério de João? O ministério de arador, o ministério de preparador de caminho, o ministério de levar o povo ao arrependimento de pecado. Logo, o trabalho é árduo, e diga comigo, a mensagem é dura. O trabalho é árduo e a mensagem é pesada. E quem quer um ministério desses últimos dias, onde nós vemos de forma totalmente diferente, e eu não quero entrar nesse detalhe aqui, apenas eu quero me ater a João. Seria muito difícil trilhar o caminho que João trilhou nos nossos dias, mas ainda assim
João também tem os mesmos enfrentamentos que nós que pregamos a mensagem de Cristo enfrentamos. Se nos dias de João a mensagem dele podemos aqui esmiuçá-la como uma pregação contra a mentira, contra a fornicação, adultério e tantas outras coisas mais, idolatria. Nós também nos nossos dias pregamos assim, e da mesma forma que João encontrou resistência, nós também nos nossos dias encontramos. Mas por que é que João, tendo todos esses enfrentamentos e toda essa oposição, conseguia triunfar no seu ministério? Eu venho falar da parte de Deus uma vez mais. Ministério sem unção é ministério falido. 25 anos, se esse ministério tem chegado até aqui, não é pelas vestes bonitas, ou pelas palavras bonitas que o pastor fala, ou pela forma carinhosa que ele conduz o rebanho. O que está fazendo a diferença e avançando ao longo dos 25 anos é a unção que Deus depositou sobre a vida do casal. Eu estou falando agora para a igreja. Se você que é salvo em Cristo Jesus tem chamada e acredita no projeto de Deus na tua vida para o sucesso, não vai ser o teu canudo que vai fazer você avançar, não vai ser as suas graduações, não vai ser o seu preparo, sempre será algo a mais. O que, pastor? A unção. Olha para o teu irmão, diga: a unção. A unção fez, a unção faz, e a unção sempre fará. O que, pastor? A diferença. Eu estou sentindo Deus nesta casa. Pode levantar a mão e adorar esse Deus. Oh Deus do céu, aí que está, irmãos, a unção, ela é exatamente para isso. Vamos sentar para João. Mas João pregava, e a Bíblia diz que muitos saíam das fileiras da caminhada e das suas andanças dentro da cidade, em seus negócios, em direção aos seus negócios, comércios, às suas casas, os seus trabalhos, os seus afazeres, e iam em direção a João. Aonde João está? Pega isso comigo aqui agora. Vou começar a me movimentar, porque eu estou me sentindo à vontade agora. João está na contramão. Oh, glória a Deus. Não vamos por aqui que aqui dá certo. Peraí. Quem tem unção não dá jeitinho. Quem tem unção faz a vontade de Deus, e Deus faz a certo. Quem tem unção faz a vontade de Deus, e Deus faz dar certo. Deus está falando para alguém aqui, alguém está falando, é comigo que Deus está falando. É com você mesmo. Oh, glória. A unção vai fazer você ter sucesso para a glória de Deus. A Bíblia diz que a multidão ia, e João, com a mensagem dura, como nós conhecemos, ele conseguia ganhar as almas para o Senhor Deus, levá-la aos arrependimentos e ela por ele batizada. Porém, o ministério de João vai crescendo, e a expressão da Bíblia é que a multidão afluía até onde ele estava. Eu já ouvi um pastor amigo meu conversando e falando: eu tenho que sair desse bairro, eu tenho que sair desta localidade. Aqui é rochedo, aqui é solo de difícil cavar. Eu tenho que mudar de direção. Eu vou pedir Deus uma direção. Meu irmão, quando Deus estabelece alguém em algum lugar, ele não precisa tomar nenhuma outra direção, a não ser permanecer aonde Deus o plantou, porque através da unção depositada de Deus na vida dele, fará com que tudo aconteça como ele sonhou e Deus pré-estabeleceu. Pastor, o que vem a ser isso? Deus está falando para alguém: vai para a minha presença e busca a minha unção, porque o que você está precisando não é tomar outro rumo, o que você está precisando é de unção. E isso nós podemos aqui nos variar. Dentro do casamento não precisa desistir
falta unção lá. Dentro da igreja aqui local não precisa sair, falta unção aí. Dentro do seu trabalho vou sair porque está difícil, talvez está faltando unção. Não está discernindo as coisas e não está percebendo os ataques do inimigo no ambiente. Isso é em todos os aspectos da nossa vida. A unção nos torna perceptivo ao ambiente. Quando eu cheguei aqui, apesar de ter essa massa seleta, esse povo animado, eu já senti como uma pressão sobre mim, tentando me paralisar. Pastor, mas por que é que não te paralisou? Porque maior é o que está dentro de nós do que está dentro do lado de fora. Vou repetir, maior é o que está dentro de nós do que o que está do lado de fora. O que está do lado de fora, ele até tenta, mas não consegue, porque o que está dentro de nós nos faz prevalecer. Eu falei, Deus, o que eu faço diante ao que eu sinto? O Senhor falou comigo aqui nesta casa. Deus fala nesta casa, pastor Carlos. Deus fala nesta casa, igreja. É tão bom entrar num lugar onde Deus fala. Deus fala comigo, abre a tua boca e fala tudo que eu te mandar, porque há muitos aqui que precisam voltar ao primeiro amor, no tempo em que tinha certeza que a unção estava sobre a tua vida, aquele tempo que você orava e sentia a presença de Deus, aquele tempo que você orava e sentia que Deus te movia para realizar obras específicas em direção às almas perdidas, visitar quem precisava de auxílio, aquele tempo que você não tinha não na boca, mas tinha sempre o sim. Que tempo é esse? É o tempo da unção de Deus na sua vida, porque a unção não faz eu recuar, a unção pelo propósito de Deus, entender a causa, pastores, igreja, obreiro, nos faz avançar. Está querendo parar, está voltando a unção, mas esta é a noite do privilégio que Deus entrega à igreja. Que noite é essa? É noite do renovo, é noite de receber unção, é noite de receber. Eu sou exemplo que os meus veteranos da qual eu faço parte das suas companhias e estou inserido nas suas fileiras, que levantavam a mão e adorava. E um dia eu perguntei a eles, eu sempre uso a palavra veterano, porque tudo é babado, eu estou cansado, mas só Deus sabe como essa mensagem queimou meu coração. Então, veteranos, alguns mais avançados de idade, com todo respeito, mesmo que eu peça para você levantar a mão e você não levante, não tente interpretar o que eu estou pensando, porque eu consigo te entender. Há momento que até para levantar a mão está difícil, mas às vezes não levantamos a mão, mas está queimando dentro de nós. Cada um reage da maneira que sente e cada um reage da maneira que gosta. Eu não sei a maneira que você gosta de reagir a respeito do que você sente da presença da parte de Deus, mas se você está sentindo alguma coisa, reaja nesta noite. Reaja nesta noite. Diante
Bíblia diz, irmãos, que a multidão afluiu no ministério presente. Só que daqui a pouco Jesus entra no cenário. Jesus entra no cenário e decide ir até João se batizar. E a história é conhecida de todos, estou resumindo aqui. Jesus é batizado, o Espírito Santo desce sobre ele, Deus fala diante ao povo e a João. João entende que Deus está falando, porque o próprio João não sabia quem era o Messias. Quando ele ouviu a voz de Deus, ele entendeu que ali era o Messias. Porém, João depois ainda manifesta a dúvida, porque João manda o seu discípulo perguntar se é ele mesmo o Messias. E aí Jesus conta aquela história linda, vai lá e diz para João que paralítico está andando, você está enxergando, surdo está ouvindo, mundo está falando, e mas o que é, igreja? Os mortos estão sendo ressuscitados. É ele mesmo. Você sabe quem é o seu Jesus? Você sabe quem é o seu Jesus? Você sabe quem é o seu Jesus? O que você está passando está além de uma cegueira física. Feche os teus olhos um pouquinho e contempla a escuridão. Seu problema está além disso. O teu problema está além da surdez. Está para os teus ouvidos, ainda assim você ainda vai conseguir ouvir ruído. O seu problema está além de você agora se calar e não poder falar mais. O seu problema está além de estar paralítico sobre uma cama e não poder andar. Se está além disso tudo, não está além da morte. Você ainda está vivo e teu coração está batendo. E ainda que estivesse morto, o Jesus não volta no nome dele. Da gente sim. Da gente sim. Pastor, por que o senhor fez essa conexão? Eu estou falando para alguém, não desista da tua vida. Jesus da gente. Desista da tua vida. Jesus dá jeito. Alguém pode ler lá e todo mundo vai vestir. Tem uma jovenzinha ali que está muito simples ali no altar. Sabe quem é essa jovem? Ela estava bem parada aqui. Quem é quieto? Algum tempo atrás pensando em tirar a vida. Algum tempo atrás com a vida distorcida igual a menina. E agora transformada pelo poder de Deus. As águas batismais. O que é isso? O poder de Deus na vida do que crê. Pastor, por que o senhor está falando isso? Eu estou falando sobre um som que faz a diferença. Busca um som na tua vida e você começa a fazer a diferença na tua igreja, na tua casa, no seio da tua família, aonde quer que você pisar, a planta do teu pé. É um testemunho vivo. E a Bíblia diz que nesse tempo Jesus vai ser levado para o deserto. Conexão do texto, eu vou caminhar para encerrar agora. E nesse momento, quando Jesus retorna, ele começa com o seu ministério, pregando, falando a sua mensagem de salvação. E nesse momento, a multidão começa também a segui-lo. A própria Bíblia diz que eram mais os que seguiam Jesus do que os que seguiam João. Isso quer dizer que a popularidade de João declinou. Pastores, vamos aprender com João. Todos nós passamos por essa fase. E é uma pressão que é feita sobre o nosso ministério. Eu tenho 6, vai fazer 7 anos que fui levantado a pastor. Mas dirigente de congregação já estou na 5ª, edificando igrejas, deixando líderes e indo no campo. Hoje estamos ali enfincados e propriamente enraizados. Mas sempre vai haver esta pressão. É aquele momento que você está prosperando e de repente se tudo parece que está terminando e o vizinho do lado começa a prosperar. Olha o que João vai nos ensinar. A Bíblia diz que nesse tempo o discípulo de João viu o que estava acontecendo no ministério de Jesus e foi lá falar com João, portador de uma boa notícia. Era uma boa notícia? Sim, mas a forma que foi falada ou pronunciada soou como uma má notícia. O que poderia causar em João? Número 1, inveja. Número 2, uma tristeza. Meu Deus, se eu batizei esse homem, propriamente eu levantei ele no ministério e agora ele está me passando a terra. Por que é que João não faz nada disso? Porque João sabe do propósito pelo qual ele foi levantado. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu estou falando para alguém. Tenha certeza que foi Deus que te levantou. Vou repetir. Tenha certeza que foi Deus que te levantou.
Quando alguém veio interrogar desta forma, ele deixou a dúvida entrar. Ora, ele já havia ouvido que Deus havia dito que Jesus era o seu filho e que era para ouvir ele. Mas dentro dessa pressão, e todos nós estamos sujeitos a ceder às pressões da vida, é aí que ele vai falar. Vai e pergunta se ele é realmente o Messias. Vamos tirar essa dúvida. Eu não sei por que é que João fez isso, mas ele teve seus motivos. Baseado nessa palavra pressão, acredito que foi isso que fez ele gerasse dúvida nele. E aí nesse momento, Jesus manda falar o que eu já havia dito anteriormente. O coração de João alegra-se e ele não se sente inferiorizado em momento algum. E vai pronunciar esta palavra: importa que ele cresça e que eu diminua. E aí, pastor, fica sobre os pés, eu já vou encerrar agora. Aleluia. Importa que ele cresça e que eu diminua. Duas coisas eu quero falar e vou orar aqui, se o pastor me permitir, tá bom? Número 1, João sabia que tudo que ele havia feito já tinha chegado ao final. Então, ele estava satisfeito pelo seu trabalho. Tem muita gente, e agora eu vou puxar para nós líderes, que pelo fato de ter trabalhado muito, não suporta alguém desfrutar do seu trabalho. Vamos aprender com João. Nós vamos arar muita terra para alguém pisar sobre ela. E o que eu aprendo com João? Humildade. Reconheça o seu tempo. E não se deixa abater por alguém que está entrando em ascensão. Porque na verdade, Jesus entra no cenário, e se formos colocar nas bases terrenas, por causa do trabalho de João, está preparado para ajudar alguém a se levantar. Está preparado para ajudar alguém a ser levantado. Essa palavra, importa que ele cresça e eu diminua, leva João a se esvair dele, de todo o trabalho que ele havia feito, e um trabalho que gerou para ele morte, ou seja, um preço pago e bem pago. Deus está falando para alguém. Vai chegar um momento para que você veja alguém ser levantado. Você vai ter que aprender a pagar preço. Quer ver o seu esposo salvo, mas não quer pagar preço. Quer ver o seu filho salvo, mas não quer pagar preço. Não quer se esforçar. E vamos para nós, quer ver a igreja ter um renovo, a igreja tornar encher, o ministério crescer, mas muitas vezes não queremos pagar o preço devido. Pastor, dói muito. Só de saber o que eu tenho que fazer, só pensa assim quem não entende o propósito. Nada parou João. Por quê? Porque ele entendia o propósito. Quando alguém entende o propósito, aceita a causa. Quando alguém entende o propósito, aceita a causa. A causa é Jesus. O propósito é a sua obra, o projeto dele na nossa vida. Quando eu aceito Jesus na sua vontade, na minha vida, eu começo a
5 anos. Hoje, alguns jovens da igreja foram lá me assistir. E quando eu estava ali jogando, depois que eu saí, todo mundo ali falando muitas coisas ao meu ouvido. Eu já joguei aqui profissional. E aí, eu estou 45 anos lesionado do joelho, lesionado do ombro. E por que eu não parei? Porque eu gosto, tenho um tempinho que dá para fazer, e por isso eu me sinto bem. Mas lá atrás, quando eu rompi os ligamentos, eu ouvi, chegou o momento de pendurar a chuteira. Pastor, isso é tão supérfluo, por que usar isso na tribuna, meu irmão? Não aceite essa palavra de derrota na tua vida. Se eu estou falando da parte de Deus, não é tempo de parar, não pare. E ouvindo no campo falando, pastor do Deus, eu vou usar mais essa palavra aqui para assim um sabor gostoso nesse final de mensagem. Você ainda vai dar show, não para se aparecer, não para se autopromover, não para se autoglorificar, mas para que o nome de Jesus seja glorificado. Vamos orar, eu glorifiquei a Deus, eu fiquei feliz pelo que ali aconteceu e mais, irmão, lá atrás eu fui diagnosticado com crescimento de coração. Minha irmã lá atrás, eu não podia pegar um saco de cimento. Eu falei, pronto, porque eu mais gosto, eu tenho que parar de fazer o quê? E aí, eu comecei a orar e buscar Deus. E o que Deus fez? Deus foi lá e me curou. Passou muitos anos, eu até voltei a jogar bem receioso. E fui fazer um exame, entrei num quadro meio que parece depressivo. Comecei tratamento e fui fazer vários exames, coração batia, sei lá, uma crise de ansiedade. É por isso hoje que eu trato bem, muito bem com os jovens sobre isso, porque Deus fez eu ter experiência no meu corpo para entender o que está passando no seu corpo aí agora. Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. E aí, pastor? E aí ela fez todos os exames e ficou olhando meu coração. Eu falei, doutor, você está olhando muito para aquilo que bate no meu coração. Ela é assim. Eu falei, mas por que o senhor está olhando? Ela falou assim, engraçado. Você já é um homem de 35 anos e o seu coração é do tamanho do coração de uma criança. E como foi, pastor? Deus fez isso. Deus tomou um vaso e disse assim para mim, estou eu trocando o teu coração e estou te dando um coração novo, um coração de criança. Deus falou, está falado. Deus falou, está falado. Deus falou, está falado. Deus falou, está falado. Deus está mandando, liberando a palavra sobre esta palavra. O que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Levanta a mão para o céu. O que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Não aceite palavras de derrota. Só que determina o tempo de parar e diz não para você e não tem como reagir diante a esse não. É o não de Deus. Mas eu venho da parte de Deus aqui assinalar. Ainda tem sim de Deus para a tua vida, irmão. Ainda tem sim de Deus para a tua vida, varão. Ainda tem sim de Deus para a tua vida, veterano. Ainda tem sim de Deus para a tua vida. Pega aí, varão. Vai reagir e dando glória. Vai reagir e dando glória. Deus está na casa, Deus está no arraial. Ainda tem sim de Deus para a tua casa, para a tua família, para o teu ministério, para a tua chamada, pelos projetos, pelo teu sonho. Ainda tem sim de Deus, pastor. Eu até penso sobre isso, mas não acredito nisso. Está faltando um sangue. Está faltando um sangue. E eu quero orar por você agora. Eu não estou falando que orar e você vai sair daqui pipocando, rodopiando. Eu quero orar para que você tenha certeza que a unção vai com você. Pastor, como eu sei que a unção vai comigo? É quando você tem a certeza que você veio para o culto até mesmo vazio muitas vezes, mas saiu sentindo que Jesus está dentro de você. Melhor do que pular, que é algo no coração das emoções, é sentir uma realidade dentro de você. Eu vou orar por essa realidade na sua vida. Qual é essa realidade? Ela tem nome. Quer saber o nome? Fala, pastor! Fala, pastor! Jesus. Bata no peito de Jesus, pode entrar. Eu vou orar agora, querido Deus eterno Pai. Senhor, te louvo e te agradeço juntamente ao teu povo, a igreja, os pastores, o ministério, por tudo que o Senhor é na nossa vida e por tudo que o Senhor faz. Senhor, aqui está o teu povo, a tua igreja. Ouvimos muitas coisas, aprendemos muitas coisas, já estamos sabendo de muitas coisas. Senhor, não estou fazendo esta oração para eu me engrandecer, Senhor, mas é para engrandecer o teu nome, para a glória do teu nome. Estou como João, importa que o Senhor cresça e eu diminua. Mas Deus, importa que o Senhor cresça e o Senhor, quando importa que o Senhor cresça e eu diminua. Jesus, nesse momento, Pai, eu entrego todo o teu povo em tuas mãos. Senhor, passa com a tua mão de poder agora. Passa com a tua mão de poder agora. Arranca essa angústia, essa
essa depressão, esta ansiedade. Arranca, Senhor, essa enfermidade. Arranca esse caroço. Arranca, Senhor, essa inquietação. Arranca esse ponto. Senhor, arranca esse desassossego. Pai, neste momento, traga uma unção, Senhor. Assim como o Senhor deu sinal a Zacarias de que um menino, Senhor, seria chamado João, e que ele seria cheio do Espírito Santo e seria um preparador de caminho para a vinda do Messias. Dê um sinal ao teu povo agora. Ó Deus, dê um sinal ao teu povo agora. Meu Pai querido, que a unção que eu estou sentindo aqui agora possa ir sobre aqueles que estão precisando agora. Que a unção que eu estou sentindo aqui agora Senhor, possa vir sobre a vida daquele que precisa, daquele que está sentindo. Se você está sentindo, glorifica a Deus. Se você está sentindo, glorifica a Deus. Se você está recebendo, glorifica a Deus. Se você ainda não recebeu, glorifica a Deus, porque Deus está dando um sinal aqui no meu corpo. Ele está queimando a presença dele. Vai queimar no meio da igreja, vai queimar no meio do povo dele. Vai queimar, vai queimar, vai queimar, vai queimar. Tem renovo do céu para a tua vida. Tem renovo do céu para a tua vida. Tem renovo do céu para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para o teu ministério. Deus, levanta o teu povo, levanta a tua igreja, projeta o teu povo, e que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Diga comigo assim: importa que ele cresça, e que eu diminua. Repita comigo: importa que ele cresça, e que eu diminua. Olhe para o teu irmão e fala assim: isso é necessário. Ele queriu. Aleluia. Glória a Deus.